Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Desculpa a demora para mandar vídeo para vocês, mas é que eu estava passando por uma fase de muita prova, muito trabalho para entregar. Eu consegui postar alguns videozinhos aí da trajetória desses trabalhos, mas agora a gente vai voltar com tudo. Logo, logo a gente tá de férias e aí a gente consegue colocar bastante conteúdo para vocês. E hoje eu vou falar sobre aquele vídeo que eu deixei aqui bem no começo, sobre a história do raio-x. E eu parei quando eu ia começar a falar sobre os equipamentos de dentro da sala. E hoje a gente vai continuar com esses equipamentos. Então, vem comigo. Então, vamos lá. Eu vou ter que dar uma lidinha aqui, porque é muita coisa, senão eu vou esquecer alguma coisa ou falar alguma besteira. Então, não se preocupem por eu estar olhando para baixo, porque eu tô lendo mesmo. Sobre alguns equipamentos que tem na sala de raio-x. A gente tem a ampola, que é onde é fabricado o raio-x. A gente tem a mesa, que pode ser fixa ou basculante. A gente tem a gaveta porta-burke, que é onde a gente vai colocar o chassi, dependendo da estrutura onde você vai fazer o raio-x, para poder conseguir filtrar a radiação secundária. Ou seja, ela vai tirar a radiação que irá manchar a imagem. Então, fazendo com que a imagem fique mais nítida e dando um efeito melhor na qualidade da radiografia. Temos a estativa, que é a mesa em pé, como muita gente fala, que é pra gente tirar os raios-x de tórax e alguns outros posicionamentos, como os de coluna e entre outros. A gente tem a sala de comando, que é onde a gente vai colocar o cálculo do KV, o MAS, onde vai estar a nossa mesinha de programação mesmo. A gente tem também, em algumas salas, mais utilizado no centro cirúrgico, o arco C cirúrgico, que é como se fosse um raio-x portátil, porém ele é preparado para cirurgias, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho sobre os tópicos que são constantes nas salas, e aí a gente entra no arco C cirúrgico também. A ampola, ela é formada por algumas partes, como o cátodo e o anodo. A cápsula, ela é de chumbo, com embalado, o cátodo e o anodo fica dentro de um como se fosse um cubo de vidro, e ele é todo a vácuo, para poder fazer a propagação melhor dos elétrons, e depois ela é revestida por chumbo, para que se caso alguma radiação saia dessa cápsula, ela não cause efeito na sala, ela vai sair somente pela portinha onde você faz a colimação. Os fótons de baixa energia também ficam dentro da ampola, então a ampola ela é composta por esses itens, e depois eu posso fazer um vídeo detalhando totalmente como funciona a ampola para vocês. Nesse procedimento, a gente tem dois tipos de produção de raio-x, que é a radiação por freamento, que é a Brunstallon, e a radiação características. Aí, nesse vídeo da ampola, eu explico como funciona esses dois tipos também. A mesa fixa é aquela mesa que ela é parada, ela não vai mexer para nada. Você pode tentar, não te ajuda no posicionamento, não te ajuda para o paciente subir, nem nada. Já a basculante, você consegue fazer muita coisa com ela. Ela vai virar assim, inclinando o paciente, ficar com os pés elevados acima da cabeça. Ela vai inclinar ao contrário, fazendo com que a cabeça fique mais elevada que os pés. Ela vai subir, ela vai descer, o paciente subir na mesa, isso é maravilhoso. Ela vai para frente, ela vai para trás. Literalmente, como muitos profissionais falam, ela dança funk, porque ela faz tudo. Então, isso faz com que o profissional tenha muito mais facilidade em preparar o exame para aquele paciente de acordo com as características do paciente. Se o paciente tá com dificuldade de andar, se o paciente tem qualquer tipo de exame, você consegue fazer nessa mesa basculante. A gaveta porta-burke, como eu falei, ela é utilizada em espessuras grossas. Aí aqui a gente tem, ó, que elas são utilizadas em exames com espessura acima de 20 centímetros. Alguns profissionais falam que a partir do joelho para cima se usa a gaveta porta-burke, tirando os membros. Ou seja, do joelho para cima, para a coxa, já usa a gaveta. Tórax, usa a gaveta da estativa. No caso do coluna, se for deitado, se for em decúbito, como é falado, também será utilizado a gaveta. Ela contém difusores de chumbo para diminuir a radiação secundária causada pelo aumento do KV. Ou seja, você aumenta muito o KV, você causa um espalhamento
maior de radiação dentro do chassi. Então, nessa gaveta, ele vai filtrar e vai entrar somente o necessário. Então, por isso que nem eu falei, ela vai ficar uma radiografia mais limpa, mais perfeita. Então, por isso que ela é utilizada em espessuras mais grossas, porque você aumenta o número de kV. Estativa. Utiliza-se a estativa em exames que o paciente tenha que estar em pé ou em decúbito lateral. Isso mesmo, em caso de politrauma, você pode utilizar a estativa a seu favor. Porque como você não vai poder colocar o paciente em pé, então você vira a ampola, coloca com a mesa basculante, vai virar, você consegue colocar ela pro lado da estativa, baixa a estativa à altura do paciente e você consegue fazer um raio-x com o paciente em decúbito lateral. Então, isso aí também já te favorece bastante a mesa basculante. Ela é utilizada em casos de perfil de paciente politrauma, cuidando de deixar sempre o raio e a estativa e chassis alinhado. Ou seja, sempre que você for fazer o raio-x, seja na estativa ou seja na mesa, lembra sempre de deixar o raio central da ampola alinhado com o chassi e com a Potterbook. Porque aí você consegue ter uma filtragem melhor e uma qualidade de radiografia melhor. Aqui. Na sala de comando, sala feita com proteção de chumbo e vidro plumbífero. Ela tem que ter vidro sim, porque você precisa estar de olho ao paciente conforme você entrar na salinha para bater o raio-x, pois muitas vezes alguns pacientes podem sofrer algum tipo de ataque ou de passar mal mesmo, simplesmente, ou cair da mesa, e você tem que estar com um campo de visão aberto para você enxergar o que está acontecendo dentro da sala, e caso você precise prestar socorro para esse paciente, você tá vendo tudo que tá acontecendo. E aí, nessa sala de comando é onde fica a mesa de comando, que é a mesa onde você vai colocar KV e MAS, você vai distinguir tudo e preparar tudo para aquela radiografia. Agora eu vou falar um pouquinho do arco C cirúrgico. O arco C cirúrgico, ele é utilizado durante cirurgias para aquisição de imagens. Devem ser manuseados com muito cuidado, porque ele não pode ultrapassar certos limites dentro da sala de cirurgia, porque senão ele pode contaminar a área cirúrgica. Então, quando você for operar um arco C cirúrgico, você tem que prestar muita atenção para você não encostar muito próximo ao paciente, você não chegar muito próximo ao paciente, senão você pode contaminar a área e causar danos ao paciente. O arco C cirúrgico, ele usa a tecnologia de fluoroscopia, que é um tipo de radiografia em tempo real, com uma captação de imagem e transmissão via monitor. Ou seja, enquanto, por exemplo, eu vou estar manuseando o arco C cirúrgico, vai ter uma tela, alguns monitores, e o médico que está fazendo a cirurgia, ele consegue ver todas as imagens que eu estou fazendo em tempo real. E normalmente ele é utilizado em cirurgias vascular, da radiologia intervencionista, e é muito, muito interessante o que você pode fazer com esse aparelho. Mas lembrando sempre das proteções, porque dentro do centro cirúrgico a exposição é um pouco maior devido a você estar mais próximo ao aparelho e também devido à potência do aparelho. Então é sempre necessário você estar utilizando o avental plumbífero, o óculos plumbífero, protetor de tireoide, lembrando que na radiologia intervencionista você tem que utilizar 2 dosímetros. Um por baixo do avental de chumbo e outro por cima. Isso mesmo, 2 dosímetros. Parece loucura, mas não é não, é verdade. Você vai utilizar esses 2 dosímetros porque um vai captar a exposição da sala, fora da proteção, e a exposição dentro do seu avental. Ou seja, ele vai fazer a somatória e o cálculo desses 2 dosímetros para ver o tanto de exposição que você sofreu. Pois o avental ele só vai te proteger o tronco. E na radiologia intervencionista, você não pode utilizar luvas, pois pode fazer um efeito de reverso. A radiação pode bater na sua mão, bater na luva e voltar de novo atravessando a sua mão. Então, isso seria uma desvantagem. Então, devido a não ter proteção para os membros, você precisa fazer essa calculagem de 2 dosímetros para saber quanto de radiação você tomou. Então, o arco C cirúrgico normalmente é utilizado em cirurgias mesmo, em centro cirúrgico e normalmente na radiologia intervencionista. E é um aparelho muito interessante de vocês conhecerem. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Desculpa a demora para mandar vídeo para vocês, mas é que eu estava passando por uma fase de muita prova,
muito trabalho para entregar. Eu consegui postar alguns videozinhos aí da trajetória desses trabalhos, mas agora a gente vai voltar com tudo. Logo, logo a gente tá de férias e aí a gente consegue colocar bastante conteúdo para vocês. E hoje eu vou falar sobre aquele vídeo que eu deixei aqui bem no começo, sobre a história do raio-x, e eu parei quando eu ia começar a falar sobre os equipamentos de dentro da sala. E hoje a gente vai continuar com esses equipamentos. Então, vem comigo! Então, vamos lá. Eu vou ter que dar uma lidinha aqui, porque é muita coisa, senão eu vou falar, esquecer alguma coisa ou falar alguma besteira. Então, não se preocupem por eu estar olhando para baixo, porque eu tô lendo mesmo. Sobre alguns equipamentos que tem na sala de raio-x. A gente tem a ampola, que é onde é fabricado o raio-x. A gente tem a mesa, que pode ser fixa ou basculante. A gente tem a gaveta porta-burke, que é onde a gente vai colocar o chassi, dependendo da estrutura onde você vai fazer o raio-x, para poder conseguir filtrar a radiação secundária. Ou seja, ela vai tirar a radiação que irá manchar a imagem. Então, fazendo com que a imagem fique mais nítida e dando um efeito melhor na qualidade da radiografia. Temos a estativa, que é a mesa em pé, como muita gente fala, que é pra gente tirar os raios-x de tórax e alguns outros posicionamentos, como os de coluna e entre outros. A gente tem a sala de comando, que é onde a gente vai colocar o cálculo do KV, o MAS, onde vai estar a nossa mesinha de programação mesmo. A gente tem também, em algumas salas, mais utilizado no centro cirúrgico, o arco C cirúrgico, que é como se fosse um raio-x portátil, porém ele é preparado para cirurgias, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho sobre os tópicos que são constantes nas salas, e aí a gente entra no arco C cirúrgico também. A ampola, ela é formada por algumas partes, como o cátodo e o anodo. A cápsula, ela é de chumbo, com embalado. O cátodo e o anodo fica dentro de um como se fosse um cubo de vidro, e ele é todo a vácuo, para poder fazer a propagação melhor dos elétrons, e depois ela é revestida por chumbo, para que se caso alguma radiação saia dessa cápsula, ela não cause efeito na sala, ela vai sair somente pela portinha onde você faz a colimação. Os fótons de baixa energia também ficam dentro da ampola, então a ampola ela é composta por esses itens, e depois eu posso fazer um vídeo detalhando totalmente como funciona a ampola para vocês. Nesse procedimento, a gente tem dois tipos de produção de raio-x, que é a radiação por freamento, que é a Brunstallon, e a radiação características. Aí, nesse vídeo da ampola, eu explico como funciona esses dois tipos também. A mesa fixa é aquela mesa que ela é parada, ela não vai mexer para nada. Você pode tentar, não te ajuda no posicionamento, não te ajuda para o paciente subir, nem nada. Já a basculante, você consegue fazer muita coisa com ela. Ela vai virar assim, inclinando o paciente, ficar com os pés elevados acima da cabeça. Ela vai inclinar ao contrário, fazendo com que a cabeça fique mais elevada que os pés. Ela vai subir, ela vai descer, o paciente subir na mesa, isso é maravilhoso. Ela vai para frente, ela vai para trás. Literalmente, como muitos profissionais falam, ela dança funk, porque ela faz tudo. Então, isso faz com que o profissional tenha muito mais facilidade em preparar o exame para aquele paciente de acordo com as características do paciente. Se o paciente tá com dificuldade de andar, se o paciente tem qualquer tipo de exame, você consegue fazer nessa mesa basculante. A gaveta porta-burke, como eu falei, ela é utilizada em espessuras grossas. Aí aqui a gente tem, ó, que elas são utilizadas em exames com espessura acima de 20 centímetros. Alguns profissionais falam que a partir do joelho para cima se usa a gaveta porta-burke, tirando os membros. Ou seja, do joelho para cima, para a coxa, já usa a gaveta. Tórax, usa a gaveta da estativa. No caso do coluna, se for deitado, se for em decúbito, como é falado, também será utilizado a gaveta. Ela contém difusores de chumbo para diminuir a radiação secundária causada pelo aumento do KV. Ou seja, você aumenta muito o KV, você causa um espalhamento
maior de radiação dentro do chassi. Então, nessa gaveta, ele vai filtrar e vai entrar somente o necessário. Então, por isso que nem eu falei, ela vai ficar uma radiografia mais limpa, mais perfeita. Então, por isso que ela é utilizada em espessuras mais grossas, porque você aumenta o número de kV. Estativa. Utiliza-se a estativa em exames que o paciente tenha que estar em pé ou em decúbito lateral. Isso mesmo, em caso de politrauma, você pode utilizar a estativa a seu favor. Porque como você não vai poder colocar o paciente em pé, então você vira a ampola, coloca com a mesa basculante, vai virar, você consegue colocar ela pro lado da estativa, baixa a estativa à altura do paciente e você consegue fazer um raio-x com o paciente em decúbito lateral. Então, isso aí também já te favorece bastante a mesa basculante. Ela é utilizada em casos de perfil de paciente politrauma, cuidando de deixar sempre o raio e a estativa e chassis alinhado. Ou seja, sempre que você for fazer o raio-x, seja na estativa ou seja na mesa, lembra sempre de deixar o raio central da ampola alinhado com o chassi e com a Potter Book. Porque aí você consegue ter uma filtragem melhor e uma qualidade de radiografia melhor. Aqui. Na sala de comando, sala feita com proteção de chumbo e vidro pumbífero. Ela tem que ter vidro sim, porque você precisa estar de olho ao paciente conforme você entrar na salinha para bater o raio-x, pois muitas vezes alguns pacientes podem sofrer algum tipo de ataque ou de passar mal mesmo, simplesmente, ou cair da mesa, e você tem que estar com um campo de visão aberto para você enxergar o que está acontecendo dentro da sala. E caso você precise prestar socorro para esse paciente, você tá vendo tudo que tá acontecendo. E aí, nessa sala de comando é onde fica a mesa de comando, que é a mesa onde você vai colocar KV e MAS, você vai distinguir tudo e preparar tudo para aquela radiografia. Agora eu vou falar um pouquinho do arco C cirúrgico. O arco C cirúrgico, ele é utilizado durante cirurgias para aquisição de imagens. Devem ser manuseados com muito cuidado, porque ele não pode ultrapassar certos limites dentro da sala de cirurgia, porque senão ele pode contaminar a área cirúrgica. Então, quando você for operar um arco C cirúrgico, você tem que prestar muita atenção para você não encostar muito próximo ao paciente, você não chegar muito próximo ao paciente, senão você pode contaminar a área e causar danos ao paciente. O arco C cirúrgico, ele usa a tecnologia de fluoroscopia, que é um tipo de radiografia em tempo real, com uma captação de imagem e transmissão via monitor. Ou seja, enquanto, por exemplo, eu vou estar manuseando o arco C cirúrgico, vai ter uma tela, alguns monitores, e o médico que está fazendo a cirurgia, ele consegue ver todas as imagens que eu estou fazendo em tempo real. E normalmente ele é utilizado em cirurgias vascular, da radiologia intervencionista, e é muito, muito interessante o que você pode fazer com esse aparelho. Mas lembrando sempre das proteções, porque dentro do centro cirúrgico a exposição é um pouco maior devido a você estar mais próximo ao aparelho e também devido à potência do aparelho. Então é sempre necessário você estar utilizando o avental pumbífero, o óculos pumbífero, protetor de tireoide, lembrando que na radiologia intervencionista você tem que utilizar 2 dosímetros. Um por baixo do avental de chumbo e outro por cima. Isso mesmo, 2 dosímetros. Parece loucura, mas não é não, é verdade. Você vai utilizar esses 2 dosímetros porque um vai captar a exposição da sala, fora da proteção, e a exposição dentro do seu avental. Ou seja, ele vai fazer a somatória e o cálculo desses 2 dosímetros para ver o tanto de exposição que você sofreu. Pois o avental ele só vai te proteger o tronco. E na radiologia intervencionista, você não pode utilizar luvas, pois pode fazer um efeito de reverso. A radiação pode bater na sua mão, bater na luva e voltar de novo atravessando a sua mão. Então, isso seria uma desvantagem. Então, devido a não ter proteção para os membros, você precisa fazer essa calculagem de 2 dosímetros para saber quanto de radiação você tomou. Então, o arco C cirúrgico normalmente é utilizado em cirurgias mesmo, em centro cirúrgico e normalmente na radiologia intervencionista. E é um aparelho muito interessante de vocês conhecerem. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreve no canal e até a próxima!